Heráclito é uma florescência realmente rara, uma alma das mais profundamente penetrantes, dessas que se tornam como o Everest, o pico mais alto do Himalaia. Tentar compreendê-lo é difícil. Por isso é chamado de Heráclito, obscuro. Ele não é obscuro, compreendê-lo é difícil. Para entendê-lo, será necessário um tipo diferente de ser, e esse é o problema. Por isso é fácil classificá-lo de obscuro e depois esquecê-lo. Existem dois tipos de pessoas. Se você quer compreender Aristóteles, não precisa mudar nada em seu ser, precisa somente de algumas informações. Uma escola pode providenciar algumas informações sobre lógica e filosofia. Você reúne algum conhecimento intelectual e assim pode compreender Aristóteles. Não precisa de transformar para compreendê-lo, só tende a acrescentar algumas coisas ao que já sabe. O ser permanece o mesmo. Você permanece o mesmo, não é preciso estar num plano diferente de consciência. Isso não é exigido. Aristóteles é claro. Se você quiser compreendê-lo, basta um pequeno esforço. Qualquer pessoa de inteligência mediana pode compreendê-lo. Mas para compreender Heráclito, o terreno é acidentado, difícil, porque tudo o que você souber não o ajudará muito. Uma cabeça muito bem educada não irá servir para nada. Você vai precisar de uma outra qualidade de ser. E isso é difícil. Você precisará de uma transformação. Por isso chamam-no de obscuro. Ele não é obscuro. Você que está abaixo do nível de ser no qual ele pode ser compreendido. Quando você alcança esse nível de ser, subitamente toda a escuridão que o envolvia desaparece. Ele se torna um dos seres mais luminosos. Não é obscuro. Não é absolutamente obscuro. É você que está cego. Lembre-se sempre disso, porque se disser que ele é obscuro, estará jogando a responsabilidade sobre ele, tentando fugir de uma transformação possível, através da qual pode encontrá-lo. Não diga que ele é obscuro, diga, somos cegos, ou nossos olhos estão fechados. Aí está o sol. Você pode parar diante dele com os olhos fechados e dizer que ele é escuro. Às vezes também acontece de você abrir os olhos, mas a luz é tanta que fica temporariamente cego. É luz demais para suportar. É insuportável. Subitamente tudo escurece. Os olhos estão abertos e o sol está aí. Mas ele é demais para os seus olhos e você sente a escuridão. E esse é o caso. Heráclito não é obscuro. Ou você está cego ou seus olhos estão fechados. Ou há ainda uma terceira possibilidade. Quando você olha para Heráclito, ele é um ser tão luminoso que seus olhos simplesmente perdem a capacidade de ver. É insuportável. A luz é demais para você. Você não está acostumado a tanta luz e por isso terá de fazer alguns ajustamentos antes de compreender Heráclito. E quando ele fala, parece enigmático, parece gostar de charadas, porque usa paradoxos para falar. Aqueles que sabem sempre falam através de paradoxos. Há alguma coisa nisso. Não são enigmáticos. São muito simples, mas o que podem fazer? Se a própria vida é paradoxal, o que eles podem fazer? Para evitar paradoxos, você pode criar teorias nítidas e claras, mas serão falsas. Não serão verdadeiras em relação à vida. Aristóteles é muito nítido e claro. Ele se parece com um jardim cultivado. Heráclito parece enigmático. Ele é uma floresta selvagem. Não há nenhum problema com Aristóteles. Ele evitou o paradoxo e construiu uma doutrina nítida e clara. É atraente. Você ficará assustado diante de Heráclito, porque ele abre a porta da vida e a vida é paradoxal. Buda é paradoxal. Lao Tse é paradoxal. Todos os que sabem são paradoxais. O que se pode fazer? A própria vida é paradoxal e eles têm de ser verdadeiros para com a vida.
A vida não é lógica, é um logos, mas não é lógica. É um cosmos, não é um caos, mas não é lógica. A palavra logos precisa ser entendida, porque Heráclito a usará. E a diferença entre logos e lógica também precisa ser entendida. A lógica é uma doutrina sobre o que é verdade, e o logos é a própria verdade. O logos é existencial, a lógica não é. A lógica é intelectual, é teórica. Tente entender. Se você olhar para a vida, dirá que a morte também existe. Como evitar a morte? Se você olhar para a vida, ela está implícita. Cada momento de vida é também um momento de morte. Não é possível separá-las. Isso se torna uma coisa enigmática. Vida e morte não são dois fenômenos separados. São os dois lados da mesma moeda. São dois aspectos de uma mesma moeda. Se você penetrar profundamente, verá que a morte é vida, que a vida é morte. No momento em que você nasce, começa a morrer. E sendo assim, quando você morre, começa a viver novamente. Se a morte está implícita na vida, então a vida também está implícita na morte. Uma pertence à outra, são complementares. A vida e a morte são como duas asas ou duas pernas. Não se pode andar só com uma perna direita ou só com uma esquerda. Na vida não se pode ser direitista ou esquerdista. É preciso ser ambos ao mesmo tempo. Como a doutrina pode ser direitista ou esquerdista? A doutrina nunca é verdadeira para com a vida e não pode ser, porque a doutrina da necessidade precisa ser limpa, nítida e clara, e a vida não é assim, a vida é vasta. Em algum lugar, Whitman, um dos maiores poetas do mundo, disse: contradigo a mim mesmo, porque sou vasto. Através da lógica você obterá uma mente muito estreita, não poderá ser vasto. Se você temer as contradições, não poderá ser vasto. Terá de escolher, reprimir, evitar a contradição, terá de ocultá-la, mas ocultando-a, ela desaparecerá. Ela desaparecerá? Pelo simples fato de não olhar para a morte, você não morrerá? Pode-se evitar a morte, pode dar voltas, as costas para ela, pode-se esquecê-la completamente. É por isso que não falamos sobre a morte, não faz parte de boas maneiras. Não falamos sobre ela, nós a evitamos. A morte acontece diariamente, acontece em todo lugar, mas nós não a evitamos. No momento em que um homem morre, apressamo-nos em acabar rápido com ele. Fazemos nossos cemitérios fora da cidade para que ninguém vá. Construímos túmulos de mármore e neles escrevemos belas frases. Colocamos flores nos túmulos. E o que pretende com tudo isso? Tentar enfeitá-la um pouco? No Ocidente, ocultar a morte tornou-se uma profissão. Existem profissionais que ajudam a evitá-la, tornando o corpo morto mais bonito, como se ainda estivesse vivo. O que você está tentando fazer com isso? Isso ajuda de alguma maneira? A morte existe, você está se dirigindo para o túmulo. Onde quer que você construa, não faz diferença. Você chega lá, já está a caminho, está esperando um pouco na fila, está apenas na fila para morrer. Como se pode escapar da morte? Mas a lógica tenta ser clara, e apenas para ser clara, ela evita a morte. Diz que a vida é vida e que a morte é morte. Elas estão separadas. Aristóteles diz que A é A e B, e se tornou a pedra fundamental de todo o pensamento ocidental. Evita a contradição. Amor é amor, ódio é ódio. Amor nunca é ódio. Isso é tolice, porque todo amor implica ódio, tem de implicar. É assim que a natureza é. Você ama uma pessoa e odeia a mesma pessoa. E é assim que tem de ser. Senão, se pode evitar isso. Se você tentar evitar, tudo se tornará falso. É por isso que seu amor se tornou falso. Não é verdadeiro, não é autêntico. Não pode ser sincero, é uma fachada. Por que isso?
porque você está evitando o outro. Diz: você é meu amigo, e o outro amigo não pode ser inimigo. Ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo, não pode ser meu amigo. Mas esses são dois aspectos da mesma moeda. O inimigo é um amigo oculto e o amigo é um inimigo oculto. O outro aspecto está oculto, mas presente. Seria demais para você se você visse ambos. Isso seria insuportável se você enxergasse o inimigo no amigo, mas seria capaz de amá-lo. Se pudesse ver o amigo no inimigo, não seria capaz de odiá-lo. A vida inteira se tornaria um enigma.